O próximo item é aquele belo gráfico de rosca, todo colorido, cheio de pequenas porções, pequenos pedaços, uma série de números em volta, uma legenda com barra de rolagem aqui com a setinha. Este gráfico é um típico exemplo do que você não deve fazer. Você não deve colocar um gráfico desse no seu relatório sob nenhuma hipótese. Nada justifica usar um gráfico como esse. Eu trouxe aqui exatamente para chamar sua atenção, para fazer você refletir sobre isso. Esse gráfico não traz absolutamente nada de positivo. A legibilidade está completamente comprometida, você não consegue extrair a informação, é quase impraticável fazer a análise e visualmente é um gráfico cansativo, não é? Se você ficar observando o gráfico, daqui a pouco fica completamente zonzo com a quantidade de números, de porções, de cores. É um gráfico muito ruim. Tecnicamente, o gráfico não está errado, mas não é algo que você deva fazer nos seus relatórios, nos seus dashboards, com Power BI e com qualquer outra ferramenta. Além disso, veja que o gráfico tem um truque, não é? Então, se você parar aqui para analisar, ele pede total de entregas de produtos dos top 5 vendedores. Automaticamente, o Power BI lista aqui na legenda exatamente os top, ou seja, do maior para o menor. Então, alguém pode argumentar, mas espera aí, está aparecendo aqui os top 5. E realmente está aparecendo os top 5, os 5 vendedores que mais fizeram vendas. Mas é assim que você vai entregar o gráfico para a sua audiência? Não ri não. É exatamente isso que você não deve fazer, ok? Ou seja, se você não souber filtrar o top 5, eu vou ensinar já, embora já tenha ensinado também em outros capítulos, mas se você não sabe usar o top 5, mas tem que mostrar o top 5, um truque é você reduzir o tamanho do gráfico até que o Power BI mostre somente o que você quer, olha lá, os 5 itens. Mas não é algo razoável, não é algo que se deva fazer. Entendeu? Ok, vamos então resolver esse problema. Eu vou tentar usar o próprio gráfico de rosca, aplicando o top 5 de maneira correta. Vamos ver se isso resolve. Se não resolver, mudamos o visual. Ok? Então vamos lá para a parte 2. Vou trazer para cá o gráfico de rosca. Eu quero exatamente o quê? O total de entregas por vendedor, só que eu quero o top 5. Então eu vou trazer primeiro o ID vendedor, vou colocar na legenda. Depois disso, eu vou trazer total entregas, que eu já tinha calculado aqui a medida, vou trazer para valores. Aí criou-se basicamente o mesmo gráfico anterior. Só que eu vou aplicar o filtro. Então vem aqui em cima, filtros. Para aplicar o filtro, você vem aqui em ID vendedor, porque eu quero filtrar pelo vendedor. Eu vou mudar aqui de filtragem avançada para N superior, que é o top. Você pode colocar o top, que é a parte superior, ou então inferior. Então eu quero, por exemplo, o top 5. Então superior 5 para o ID vendedor, certo? Mas como ele vai fazer o filtro? Tem que colocar o valor. Para o valor eu quero o total de entregas. Então arrasta, traz para cá. Então eu quero os 5 vendedores que tiveram maior total de entregas associados a eles. Tudo bem? Aplica o filtro, executa, veja que agora, ufa, já deu uma melhorada, não é? Já tiramos toda aquela poluição do gráfico, agora nós temos os top 5. Se você observar aqui, inclusive, veja que o top 5 é exatamente o mesmo. Só que aqui tem um truque, não é? Que é o tamanho do gráfico para você mostrar os top 5, porque não sabe fazer o top 5. Agora que já foi feito de forma correta, agora sim, os top 5 lá, os top 5 mostrados de maneira adequada. Aí eu pergunto para você, este gráfico está adequado para análise? Não tem nenhum erro, tecnicamente está ok. Mas para análise, ele está adequado? O tamanho de cada porção da rosca, que é o tamanho de cada cor, ajuda você em algum tipo de análise? Ajuda alguma coisa? É o mesmo raciocínio do gráfico de pizza de alguns vídeos atrás. Quando mudamos para aquele gráfico de barras na horizontal, rapidamente você consegue visualizar a diferença entre as equipes, porque o tamanho das barras permite essa análise sem que sequer eu tenha números. Com o gráfico de pizza, as fatias ficavam muito parecidas, então a análise era comprometida. Com o gráfico de rosca agora, a mesma coisa. Ou seja, qual é a conclusão aqui? O gráfico de rosca não é o ideal para este tipo de dado que estamos querendo mostrar.
Então, vamos modificar o visual. Eu poderia experimentar outros gráficos, fica à vontade para testar outras opções, mas eu acho que o ideal aqui neste caso é mudar para uma tabela. Eu vou colocar, portanto, no formato de tabela. Veja que eu cliquei aqui, ele criou outra, né? Então, remove, seleciona o item e aí muda para tabela. Veja que eu tenho cada vendedor com o total de entregas. Eu fiz isso também por uma razão. É porque daqui a pouquinho eu vou ensinar a você como colocar uma classificação. Vou ensinar você como fazer um rating. Não é pedido aqui no mini projeto, eu vou complementar o mini projeto e trazer mais conhecimento para você. E antes que você pergunte, sim, este curso é inteiramente gratuito, por mais difícil que seja acreditar, ok? Com isso, mudamos do gráfico de rosca totalmente colorido. Não tenho nada contra cores, eu adoro colorido também, nenhum problema. A questão é que não dá para ler o gráfico, é esse o problema. Então nós mudamos disso aqui para uma tabela. Você deve concordar comigo que agora a informação está clara, simples e objetiva. E é esse o nosso trabalho quanto analistas, não é? Entregar a análise de forma profissional. Por hora, deixa a tabela assim, daqui a pouco nós faremos todo o processo, não é, de formatação e vamos concluir os dois últimos gráficos. Já nos encontramos no próximo vídeo. Até lá!